Oi, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre o solo. Você já parou para pensar como o solo é importante? O solo é a base para a produção de todos os alimentos que existem. Assim, cuidar do solo é muito importante para garantir essa produção. Mas do que ele é formado? O solo é formado pelo material resultante do intemperismo, ou seja, do desgaste das rochas. Os grãos minerais que formam a maior parte do solo são, portanto, pequenos pedaços dessas rochas. Além desses minerais, o solo é formado também por água, por ar e por restos de organismos. A circulação de ar entre os grãos minerais do solo, ou entre as partes do solo, é importante porque ela permite a respiração das raízes das plantas e de outros organismos que habitam o solo. Restos de organismos são decompostos por fungos e bactérias, formando uma matéria escura, chamada de humus. À medida que a decomposição avança, o humus se transforma em água, sais minerais e gás carbônico, que vão ser então aproveitados pelas plantas. Assim, o solo é composto por uma parte mineral e uma parte orgânica. A parte mineral se forma pela desagregação das rochas. A parte orgânica é formada por restos de plantas, de animais e de micro-organismos em diferentes estágios de decomposição. Por baixo da camada superficial do solo encontram-se fragmentos maiores de rochas. Mais profundamente ainda fica a rocha matriz, que deu origem ao solo. Você já deve ter percebido que o solo não é igual em todos os lugares. E isso depende do tipo de rocha matriz, rocha matriz que pode ser magmática, sedimentar ou metamórfica, depende do clima da região e depende também da quantidade de matéria orgânica. Dessa maneira, o solo pode ser classificado como arenoso, argiloso ou umífero. Os solos arenosos têm cerca de 70% de areia. Esses solos secam logo, já que são muito permeáveis. Isso é explicado por conta do tamanho dos grãos. Os grãos são maiores, gerando grandes espaços entre eles. Assim, os sais minerais que ficam nesse solo são levados pela água e, por isso, esses solos são pobres em nutrientes. Nos solos argilosos, predominam partículas de argila. A argila é formada por grãos muito pequenos que ficam bem unidos. Por isso, retém água e também nutrientes. O que se observa nesses solos é que após as chuvas, esses solos tendem a ficar bastante encharcados, ou seja, cheios de água. Nos solos umíferos, a predominância de humus. Esse solo retém boa quantidade de água, apresenta uma boa circulação de ar e contém muitos nutrientes em decorrência da presença do humus. Por conta disso, a maior parte das plantas prefere esse tipo de solo. Os solos mais adequados para a agricultura devem ter um certo equilíbrio, ou seja, uma certa quantidade de areia, também de argila, de sais minerais e também de humus. Mas é importante a gente pensar que cada planta cresce melhor em um determinado tipo de solo, com uma determinada quantidade de nutrientes que é ideal para ela. Para poder produzir mais e melhor, geralmente os agricultores usam alguns procedimentos para preparar o solo, como arar a terra, ou seja, revolver a terra com auxílio de uma enxada ou de um arado, a fim de que o solo fique mais fofo e poroso, permitindo assim a entrada de ar e de água. Adubar a terra, ou seja, acrescentar nutrientes que estão em falta.
A adubação pode ser mineral ou orgânica. Na adubação mineral, usam-se fertilizantes sintéticos, ou seja, produzidos industrialmente. A adubação orgânica é feita com restos de vegetais, farinha de osso e estrume de animais, todos eles se transformando em humus. E ainda, conforme a região ou época do ano, irrigar o solo em regiões secas ou então drenar o solo em regiões mais úmidas. Obrigada pela atenção de vocês, bons estudos aí, deixem um comentário se quiserem e se inscrevam lá no meu canal.